Fala galera, beleza? Estamos trazendo mais um vídeo para o canal. Hoje nós iremos trazer um vídeo tutorial para ensinar você a desenhar do básico até o avançado. Fiquem tranquilos que não é necessário ter um dom para fazer isso, e nesse momento a gente vai conseguir mostrar para você desde a construção de esboços até algo muito mais bem elaborado. Mas vamos pelo começo. Enfim, antes de tudo é bom ter em mente que todo tipo de desenho ele começa basicamente da mesma forma que se começaria para uma criança de 2 anos, 3 anos. A gente pode utilizar formas e nesse caso aqui é interessante para a gente fazer a cabeça fazer um círculo. Então vamos fazer um círculo. É muito bom você ter em mente que quando a gente for desenhar, tente sempre estar desenhando sem, como eu posso dizer, sem mexer a sua mão em si. Utilize sempre o seu braço, mexa sempre o seu ombro para fazer esse círculo, porque você vai ver que vai chegar um momento que você vai conseguir trabalhar bem melhor. Nunca deixe seu ombro parado, sabe? Aqui no caso eu estou usando o Photoshop, que fica mais fácil para eu mostrar para vocês. Mas se você estiver no papel, o processo é o mesmo. Sempre use o ombro para você conseguir desenhar. Eu vou fazer esse círculo, meio que uma oval, um triângulozinho arredondado embaixo. Eu fiz essa linha no meio porque eu quero saber qual que vai ser cada parte do rosto, né? Cada lado do rosto, já que nós temos 2 olhos, por exemplo, dois ouvidos, então é interessante a gente fazer essa delimitação. Tô deixando um pouquinho mais escuro, né? Só para ficar bem fácil de vocês verem. Só que assim, eu aconselho a sempre fazer um pouquinho mais claro. O quanto mais claro, melhor. Pelo menos para os esboços. Aqui eu já dei uma diminuída, justamente para mostrar isso. Faço outro risco aqui, no meio da cabeça, de cima para baixo, né, na horizontal, e fiz um risco menor, um risco para a parte mais abaixo, né, e fazendo meio que uma divisão novamente. Então, por que a gente faz esse risco? Justamente para fazer as marcações, as delimitações do que a gente quer. Então, por exemplo, eu tenho a parte onde vai ficar o queixo, eu tenho a parte onde vai ficar a boca. Então, essa parte onde eu acabei de fazer o risco também era onde iria ficar a boca em si, no caso. Um pouquinho mais acima, esse risco aqui, um pouquinho mais acima, quer dizer onde que vai ficar o olho, pelo menos a altura do olho, a parte de cima do olho. Aqui eu estou especificando o lado dos maxilares, né, do personagem em si. Então, eu posso fazer um risco aqui, ó, super normal. Posso dar uma arredondada nele também, nas partes de baixo, ali, ó, como eu estou mostrando, para ele chegar até o ponto onde estava, onde já está feito o pequeno esboço que a gente tinha acabado de fazer. Então aqui, ó, tá vendo que eu meio que junto os pontos para poder fazer também do outro lado. O interessante do Photoshop é que eu consigo recortar a imagem e meio que duplicar para ela parecer um espelho, né? Então ele vai refletir um lado com o outro. Mas como muitos de vocês provavelmente vai estar usando o papel e o lápis, então é bom eu fazer aqui os dois lados iguais para mostrar exatamente como que era para fazer, como que seria se eu fizesse no papel, né? Então, no caso aqui, eu posso aumentar um pouquinho, diminuir, né? Só para ajeitar tudo certinho. Aqui eu vou dar um pouquinho mais de forma pro rosto, né? Para a cabeça. Então, geralmente a gente sempre segue a linha do esboço que a gente já estava trabalhando. Isso é muito interessante, muito prático. Que nem eu falei para vocês, desenho não é necessariamente dom. É você observar as formas do ambiente, as formas de tudo, como um todo, basicamente. Então, com diversas formas a gente consegue fazer um desenho muito bom, muito profissional. Tá? Tô continuando aqui, terminando, né? Vou dar uma diminuída aqui na opacidade também, só para deixar um pouquinho mais claro. Que nem eu falei para vocês, sempre tentem fazer o mais claro possível antes de fazer a forma final dele, né? Todo o restante. Aqui eu estou especificando onde que vai ficar a altura do cabelo, mais ou menos. Talvez fique um pouquinho mais para cima, talvez aqui seja um pouquinho mais da testa, né? Do personagem. Tá, aqui eu vou mostrar onde que você pode começar a fazer o ouvido, que é mais ou menos na parte da metade da cabeça que a gente tinha cortado, um pouquinho mais abaixo onde vai ficar o nariz. Geralmente a linha do nariz, ela bate com a linha,
A parte de baixo do ouvido geralmente acompanha a linha do nariz e a parte de cima geralmente acompanha a linha dos olhos, né? A linha dos olhos, onde a gente tinha cortado antes. Então, a gente pode começar a dar uma forma um pouquinho mais trabalhada no nosso pequeno esboço que a gente começar a fazer, né? Então, tudo bem. Aqui eu já vou delimitando um pouquinho melhor os espaços, já estou deixando um pouquinho mais escuro, né? Como vocês podem ver. Do outro lado eu preciso fazer a mesma coisa, obviamente. Assim, é meio esquisito, né? Deixar um lado diferentão do outro. É importante lembrar que a gente não é simétrico. Então, o que acontece? Nem sempre a gente vai ficar um lado vai ser igual ao outro exatamente, entendeu? Bom, aqui vou fazer a parte dos olhos, né? É interessante mostrar que os olhos para os comics geralmente eles são bem pequenos, bem menores. Só que assim, eu optei por fazer uns olhos mais mangá, mais estilo mangá, porque eu gosto da questão dos olhos do mangá, eu gosto do estilo mangá, porque eles são geralmente mais expressivos, e isso me atrai bastante, entendeu? Eu gosto dessas coisas mais expressivas, eu gosto dessa sensação. É interessante, ó, por exemplo, aqui naquela... Eu tô fazendo mais ou menos um arco meio parecido com o outro lado, porque geralmente os olhos ele tem uma distância de um outro olho. Então o meio geralmente é a distância de um outro olho. Então lembre-se disso quando vocês forem desenhar. Sempre façam dessa maneira. Então beleza, utilizei as primeiras linhas de cima, né, para trabalhar com os olhos, com a parte de cima dos olhos. Agora eu vou fazer a parte de baixo dos olhos em si. É fácil, não é tão complicado assim desenhar olhos. Assim, quando você for colorir já é um pouquinho mais trabalhoso, porque você tem os brilhos e tudo mais do olho. Só que aqui é bem mais simples. Então a gente faz a parte de dentro dos olhos, a gente joga um brilho em cima, pode dar uma escurecida depois. O outro lado a gente vai fazer da mesma forma, entende? Isso é muito bacana, muito legal de trabalhar. Foi basicamente assim. Quando eu era pequeno, eu tive que começar dessa forma. Mas é aprendizado, entendeu? Quanto mais aprendizado nós temos, melhor. Vamos dizer. Então aqui eu estou colocando uma sombrinha em cima dos olhos. Que eu posso começar um pouquinho mais escuro lá de cima, né? Da parte de cima. E mais abaixo dar uma clareada, soltar um pouquinho mais o lápis para ele ficar mais claro, né? Então, tipo, é uma coisa bacana. É uma ilusão muito boa de se ver com o mesmo lápis, com a mesma cor. Assim, esse é geralmente o tipo de nariz que o pessoal costuma fazer para comics, né? Uma coisa mais arredondadinha ali naqueles cantos e tudo mais. Mas eu gosto de fazer nariz, como a gente estava desenhando algo no estilo mangá, no estilo mais oriental, então eu decidi fazer um nariz mais estilo mangá mesmo. Então um jeito legal de fazer nariz para esse estilo é basicamente assim, ó. A gente pode fazer um triângulozinho pequeno, né? Mas no caso, eu acho que é mais interessante fazer um Lzinho, juntar esse L para fazer esse triângulo meio arredondado e dar uma sensação de sombra nele, tá vendo? Ó, como que fica com uma sensaçãozinha, uma sombrinha a mais. Eu posso fazer um outro risquinho ali e tal. Fica interessante, fica bacana. É diferente, vamos dizer assim. Mas muitos narizes de anime, de mangá, eles são bem diferentes. Tem várias outras formas, sim, de fazer nariz, viu, pessoal? Só que, assim, eu vou ensinar lá pra frente. Aqui é um desenho mais básico da cabeça, né, em si. Eu vou fazer outro desenho. Então, a gente começa a fazer o cabelo, né? Bom, eu dei uma apagada no cabelo porque eu vou fazer um pouquinho as sobrancelhas, só pra ter mais ou menos uma noção de onde que vai ficar. A sobrancelha, geralmente, você, assim, não vou falar pra você colocar lá em cima, lá onde vai ficar a testa. Mas, geralmente, a sobrancelha, ela fica um pouquinho na altura da orelha, a parte de baixo dela, na altura da orelha. E ela fica uma distânciazinha interessante, né? Dos cantos, né? E aqui a altura, você não precisa delimitar meio que uma altura. Tem pessoas que têm a sobrancelha mais abaixo, tem pessoas que têm a sobrancelha mais acima, entendeu? Então, vai muito do personagem que você quer desenhar, né? Em si.
Beleza, fazer esse outro lado também da sobrancelha. Beleza. Tá, aí o que eu vou fazer agora? O seguinte. Aqui ó, tô mostrando certinho a distância, né? Tá, especificando melhor a distância dos olhos. Beleza, aqui ajeitando melhor os ouvidos, a gente pode fazer o detalhe da orelha. Aqui no caso a gente fez algumas curvas menores, vocês podem repetir dessa mesma forma. Tem outras formas também de fazer as orelhas. Geralmente no mangá você não tem algo muito detalhado. No comic geralmente é um pouquinho mais detalhado em si. Só que, como geralmente nos desenhos a gente costuma fazer um pouquinho mais simples, né? Se a gente quer fazer alguma coisa realista, já é outro esquema. Aqui no caso eu começo o cabelo ali. A gente pode começar um pouquinho mais ao canto da orelha, que nem eu tinha mostrado. A gente tem sempre essa curva no cabelo, lembre-se disso. Assim, geralmente quando está muito grande, obviamente não vai aparecer, mas a gente sempre tem essa curva. Um pouquinho acima do círculo ali, a gente pode começar a colocar um pouquinho mais de cabelo, né? É sempre bom trabalhar. A gente nunca vai fazer naquele círculo em si. A gente pode dar um espacinho e começar a fazer o cabelo a partir desse espacinho que a gente gerou, né? Faço isso do outro lado também. Beleza, fazendo meio que um topetinho. Nosso desenho mais simples, né? Beleza. Faço um cantinho ali também pro cabelo. Agora eu tenho que fazer do outro lado também, essa parte, né? Que é interessante, obviamente. Porque não tem sentido deixar ele, coitado, do outro lado careca. Não dá, né? Beleza, fazer basicamente a mesma coisa, pessoal. Sempre a mesma coisa, meio que essa entrada, né? Um pouquinho essa entrada, a gente vai lembrar onde que a gente colocou a nossa linha, onde que ia começar o cabelo, a linha do cabelo. Tá dando uns detalhes aqui. Acrescentando um pouquinho mais de sombra, um pouquinho mais de, entre aspas, cabelo, mas é mais um detalhezinho mesmo. Só pra ficar bonitinho. Beleza. Acho que esse é o momento agora de fazer a boca, né? Coitado, vai deixar ele sem boca? Não dá, né? Então vamos fazer. Geralmente a boca no mangá é bem simples, a gente não costuma colocar lábio. A gente geralmente faz um risquinho. E bem igual os desenhos mesmo que a gente fazia quando era criança, né? E basicamente é isso. A primeira cabeça de frente. Tem personagens que geralmente, quando é mais velho, eles fazem o pescoço assim, de trás da orelha, né? Mas como esse personagem aqui ele já é bem mais novinho, a gente pode colocar o pescoço um pouquinho mais próximo do queixo, né? Não tem nenhum problema, a gente pode fazer dessa forma, assim. Aí dá uma sensação mais de que é uma pessoa nova em si. E, pelo menos é o que eu queria trabalhar, basicamente. E faço um detalhezinho pro queixo também. A próxima etapa geralmente é apagar as partes do esboço, né, as partes mais claras que a gente tinha feito. Então já facilita muito, né? E depois, se por acaso você deu uma apagadinha na parte mais escura, só passa o lápis novamente por cima, sem nenhum problema. Porque geralmente a gente tem a etapa final, né? A arte final, que utiliza um nanquim por cima para deixar ele mais escuro, bem mais trabalhado. Mas como a gente está fazendo alguma coisa mais básica, bem mais simples, quero mostrar como que funciona, então vamos fazer dessa forma, né? Praticamente. E é isso o nosso desenho da nossa cabeça, dessa nossa primeira cabeça. A gente vai começar a fazer uma cabeça de lado também, para mostrar como que é. Porque tem gente que só consegue fazer de frente, mas não consegue fazer de lado. Aí não tem sentido. Então, utilizando as linhas que a gente criou para
cabeça de frente, a gente pode fazer a mesma coisa para a cabeça de lado, entendeu? E vai ser interessante. Vamos começar agora. Então, vamos lá. Beleza. Finalizado aqui, eu vou fazer o seguinte, para facilitar o nosso desenho da cabeça de lado. Eu vou dar uma arrastada, tá? Obviamente que no papel você não vai conseguir fazer isso, mas vai ser mais prático para mim. Melhor do que criar outra imagem ou outro arquivo para começar a desenhar, tudo bem? Então, o que a gente vai começar a fazer aqui é marcar todas as partes, vamos dizer assim, a linha dos olhos, a gente vai marcar, a gente pode marcar também a linha dos ouvidos, vamos dizer assim, a linha também da sobrancelha. Então a gente vai fazer todas esses marcadores, que é muito importante assim quando você quer fazer um desenho de outras perspectivas do personagem ou do objeto que você tem, basicamente. Você sempre vai utilizar dessa forma. Depois eu posso ensinar a vocês geralmente qual que é o estilo de desenho das montagens. Tipo, eu quero fazer um tipo de item, alguma coisa assim. Eu vou ter que fazer sempre essas marcações. Até mesmo se eu fizer em perspectiva, em 35 graus, em 45 graus, eu vou precisar fazer algumas marcações. Então, é bom a gente estar sempre trabalhando, sempre tendo ideia disso. Lembre-se disso. Então, eu faço o topo da cabeça. Eu não fiz a parte do cabelo em si, mas eu vou fazer depois lá pra frente, quando eu estiver já um pouquinho mais detalhando um pouquinho melhor, né? Porque aqui o importante mesmo é ter a noção básica, o primeiro esboço, né? Aquilo que a gente tinha acabado de fazer. Começando com um círculo, então, no caso, igual a gente tinha feito para o desenho de frente, né? Então, fazendo um círculo aqui. Aqui no caso eu acredito que eu dei uma... aí pronto, certinho. Dei uma corrigida aqui. Beleza. Então a gente fez a parte do círculo, que geralmente vai ser a cabeça, a parte de cima da cabeça e a nuca, né? A nuca que a gente tem. A parte de trás da cabeça, no caso. Tá? A gente faz um triângulo para a parte de baixo, para especificar a altura do queixo em si. Então a gente faz essa parte do triângulo. A gente poderia fazer também a parte do pescoço, que geralmente a gente faz um risquinho atrás ali, no finalzinho do triângulo, um pouquinho no começo, mas a gente vai fazer o pescoço já junto, né? Terminando já um pouquinho na parte final do desenho em si. Tá bom? Então, beleza. A gente já tem mais ou menos as áreas que a gente vai trabalhar, justamente por causa dessa delimitação que a gente fez. Isso já vai facilitar muito, mas é basicamente a mesma ideia de antes. Eu tenho os locais onde vão ficar cada coisa. Então, por exemplo, aqui eu tenho a testa, a parte da testa. Essa outra parte aqui, como tá na altura dos olhos, geralmente ela meio que afunda. Se você for tirar uma foto sua de lado, você vai ver que dá meio que uma afundada, entre aspas, né? Então a gente faz o desenho aqui. Aqui a gente já deixa a parte do nariz levantada e tem o finalzinho do nariz ali. Aqui é onde a gente vai especificar onde vai ficar o queixo, a boca, né? Deixando tudo ajeitado, tudo certinho. Beleza. Tá. Bom, eu não gostei muito do rosto assim, dei uma apagada ali. Vamos começar de novo aqui, ó. Nesse canto aqui. Eu quero fazer uma coisa mais arredondada, né? Porque como o personagem ele é algo mais novinho, então eu acho que é bem melhor fazer alguma coisa mais arredondado, não muito quadrado. Geralmente, quando a gente faz muito quadrado, é muito pra pessoa mais velha, né? Aqui no caso, não sei, que já tá meio esquisita essa boca aqui. Deixa eu só ver como que vai ficar, como que vai finalizar. Mas essa boca eu já achei meio esquisita. Não precisa desenhar agora não. Deixa eu só fazer a parte certinha aqui. Eu prefiro meio que apagar.
Não sei, não gostei muito desse queixo não. Achei meio feio, eu prefiro apagar ele e fazer de uma outra forma, sabe? Fazer de outra forma é melhor, né? Então beleza. Assim, eu não gosto muito de desenhar os personagens muito de lado quando é muito mangá, porque eles têm muitas formas. Então tem horas que você esconde a boca só fica por dentro, ela não mostra os lábios do lado de fora quando tá de lado. Por exemplo, dessa forma, assim, faz a boca por dentro. Mas eu não gosto muito, sabe? Então, aqui na altura onde a gente tem os ouvidos, a gente faz um círculo. A gente pode dividir o meio também. Dividir o meio e outra parte do meio de trás para especificar onde vai ficar a nossa orelha. Nossa não, no caso do personagem, né? Mas onde vai ficar a orelha. Estão vendo? Geralmente a gente faz um oval mesmo para começar, mas é que como você já tem mais ou menos uma noção, então você já acaba fazendo direto, mas o certo é sempre fazer, sempre forma por forma, que nem eu falei pra vocês, tudo tem forma. Então, no momento que você começar a encontrar as formas, não só de personagens, mas de tudo que você estiver olhando, de todo o desenho, de toda a foto, você já vai conseguir trabalhar muito bem com isso, basicamente. Já é um dos primeiros passos para você se trabalhar. Com animal dá para fazer isso, com as pessoas, sei lá, com tábua, mesa, porta, sei lá, com casa, basicamente. Então você vai sempre trabalhando com as formas, né? No caso eu só vou dar uma puxada um pouquinho mais para a orelha, né? Para ela ficar um pouquinho mais certa, no ponto certo. Beleza. Apaguei tudo mesmo. Tive que apagar tudo porque eu quero dar uma melhorada aqui nesse desenho. A parte do ouvido, assim, da orelha de lado, assim, bem chatinha de fazer. Mas nada se compara com a mão e geralmente a mão, o pé. Tem gente que não gosta muito dos olhos por causa que os olhos geralmente um lado tem que ficar igual ao outro, né? Beleza, passou um caminhão aqui. Tranquilo. Então vamos lá. Fazendo aqui nossa orelha, colocando uns detalhezinhos dentro, né? Aqui a parte que a gente vai deixar um pouquinho mais certo. Fazer a parte de trás da cabeça, preparar a nuca dele, do personagem em si. Beleza. Tá? É um pouquinho mais difícil ter controle na mesinha, assim. Sendo bem sincero pra vocês. Tem a parte de prática, né? Mas o problema é quando a mesinha... Tipo, você tem que ficar olhando muito pro computador e trabalhando na mesinha, basicamente. Tem algumas mesinhas, assim, que já são mais caras, você já desenha direto nelas, né? Só que essa eu, infelizmente, ainda não tenho. Então, vamos para as mais práticas, né? Então, beleza? Aqui, ó, a gente já tem mais ou menos o formato do rosto. A gente pode começar a fazer os detalhes aqui. Então, por exemplo, com a linha ali que eu já tinha da boca, eu posso começar a fazer a boca de uma forma certinha. Tá vendo? Geralmente os animes, tem muito anime que o pessoal só faz assim, ó, dessa forma. Não coloca uns lábios, por exemplo. Só que eu não gosto, não é uma coisa que eu me agrado muito. Então, geralmente eu faço o lábio do personagem. Eu gosto de fazer o lábio do personagem nos desenhos, independente se é anime, se é mangá, se é comics, basicamente. Se bem que comics geralmente já faz, né, uma coisa um pouquinho mais real. Não chega a ser o realismo, mas é algo um pouquinho mais real. Então, beleza? Fazendo as últimas coisas. Aqui, ó, nos olhos a gente pode fazer um triângulo, basicamente. Então, aí, ó, dessa forma a gente pode fazer. E arredondar depois os cantinhos, né? Então, beleza, eu tinha feito ali um triângulo. Deixa eu só fazer certinho, já arredondando. Então, ali, ó, a linha de cima dos olhos. Aí o triângulo meio arredondado, já arredondou ali embaixo, na parte de baixo. A parte dos olhos, a parte de dentro dos olhos também a gente já deixa arredondado, né?
Pronto, fazendo tudo. Como tá, os olhos ele pega um pouquinho a metade, então a gente pode jogar essa parte aqui, ó, da íris lá dentro. Beleza. Pronto, o olho é basicamente a mesma coisa, só tem que lembrar que ele tem que ficar no formato meio que no triangular, né, para você começar a desenhar ele. Então, obviamente ele não vai pegar tudo. A parte da sobrancelha a gente pode fazer no mesmo ponto onde tinha começado, deixar na altura também necessária, por exemplo aqui, ó. Ó, quer ver, ó? A linha da altura da sobrancelha, pra gente ter tudo certinho. A sobrancelha também, geralmente, no final dela vai ficar mais alto. Lembre-se disso, que a parte mais alta da sobrancelha vai aparecer. Aí tem a parte de baixo. Beleza. E agora a gente também tem que ter uma noçãozinha, assim ó, no caso aqui, só deixar um pouquinho mais ajeitado. Mas agora a gente tem que ter uma noçãozinha também do cabelo, né? Quando a gente quiser trabalhar. Então, beleza. Tá, deixa eu só dar uma ajeitada aqui, ó, na sobrancelha. E pronto, vamos pro cabelo. Vamos começar a ter uma ideia. O cabelo, geralmente, a gente dá um espacinho do ouvido, né? Da orelha, no caso. A gente sempre dá esse espacinho. Não precisa ser muito, é bem pouco. A gente vai começar a fazer com aquela ideia de antes. Então a gente tem que ter também as linhas do cabelo. Lembre-se de sempre ter a linha do cabelo. Não faça como eu, de deixar para depois. Saber onde que ele vai descer, vai dar uma caída, sabe? A parte de baixo da testa, a parte de baixo do cabelo em si. Saber certinho onde ele vai ficar, mais ou menos assim, ó, dessa forma. Vocês viram que seguindo a linha é bem prático fazer esse desenho, né? Então, tipo, com as guidelines, com as linhas de guias assim, é muito prático, é muito mais... Não vou dizer que é muito mais fácil, mas é o jeito que a gente vai aprender. É o jeito que a gente tem que estar sempre olhando. Porque uma coisa ela tem que ser igual à outra, basicamente. Se uma coisa diferente, ela tem que ser igual, né? A parte de lado, basicamente. Olha o pessoal falando ali embaixo. Bem, então a gente vai fazendo todos os outros detalhezinhos, né? Que nem eu falei pra você, a gente nunca pega o círculo certinho pra fazer o cabelo ali. Ali aqui eu tô fazendo a altura certinha, né? Do topetão dele, basicamente. Chegando na ponta ali, tá? Faça um pouquinho da parte de trás, que não vai ser mostrada, mas é interessante mostrar. É um pouquinho mais artístico, basicamente, fica mais bonito. Aí, ó, aqui onde fica, a gente não vai colocar no couro cabeludo, no couro mesmo da cabeça. A gente vai sempre estar colocando um pouquinho mais para trás, para dar um volume, uma sensação de volume pro cabelo. E é basicamente isso. Esse é o desenho praticamente. É algo bem simples, não é algo difícil. Você não precisa levar tanto tempo, é claro. Quanto mais vezes você fizer o mesmo procedimento, melhor que você vai se tornar. E assim, quanto mais vezes você também olhar imagens, coisas que te ajudem a desenhar, melhor você vai se tornar também. O nosso sucesso não está somente nas coisas que a gente sabe fazer ou não, ou que a gente está aprendendo. É na quantidade de vezes que a gente vai fazendo, né? Que a gente vai tentando. Então, por exemplo, eu tentei andar de bicicleta, caí. Beleza, não aprendi daquela vez. Mas a gente tenta de novo. E vai mais uma vez. E vai mais uma vez. E a gente vai melhorando a cada vez mais. Até que um momento a gente consegue e a gente pode até ser o melhor naquilo, por exemplo. No caso, você pode ser o melhor também em desenhos. Ou, sei lá, em futebol, se você ficar fazendo várias e várias vezes. Mas aí é questão de esforço. Obviamente, existem pessoas que têm praticidade com alguma coisa? Existem, claro.
Mas se a pessoa que tem praticidade não fizer, não praticar todos os dias ou não praticar sempre, então provavelmente ela vai ficar para trás daquela pessoa que praticou para sempre, entendeu? Então lembre-se disso. Mas é basicamente isso o nosso desenho. A gente pode fazer uma linha aqui embaixo também para dar alguns detalhezinhos a mais. Aqui ele pareceu que está com um bigodinho, mas não tem tanto problema. Dá só uma apagadinha aqui nos cantinhos. Pronto. Mas é basicamente isso para a gente desenhar. Então, o desenho de cabeça a gente já basicamente aprendeu. A gente pode fazer uns detalhes só para deixar ele um pouco mais bonito, que nem essa outra parte que eu fiz aqui, do maxilar. Basicamente isso que eu tinha para ensinar para vocês. E nos vemos na próxima com um desenho de corpo. A gente depois vai aprender a desenhar também o corpo feminino. Fazer um rosto feminino também é interessante. Vai ser bem bacana pra gente. E depois a gente vai começar a fazer algumas coisas mais dinâmicas. Por exemplo, depois de terminar os pés, as mãos, a gente começa a fazer algo mais dinâmico, um pouquinho mais bem trabalhado, vamos dizer assim. Mas aqui é basicamente o básico. Então é isso que eu tenho pra hoje. Não esqueçam de se inscrever, de curtir. Compartilhe pro pessoal que também quer aprender a desenhar. E é isso. Simbora!